Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Placecast, o podcast oficial da PlayShield, e aí nós estamos na edição número 19. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou líder de implantação aqui da PlayShield e comigo tem o Ricardo, eu vou deixar ele se apresentar. Fala galera, bem-vindo ao 19º episódio do Placecast da PlayShield. Meu nome é Ricardo Gomes, sou diretor de marketing aqui na PlayShield e hoje nós estamos com uma convidada muito fera, hein? Vai ser demais. Temos aqui com a gente também o David. Fala galera, ótimo dia, tarde, noite. Vamos junto aprender um pouquinho dessa liderança. E também a Lara Matos, que é especialista em desenvolvimento de liderança e também a fundadora do Oficina de Gestão. Por favor, Lara, se apresente. Bacana, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou Lara Matos, como o Luiz falou, da Oficina de Gestão, que é a minha empresa. E também sou fera. Meu marido me chama de marruá, porque quando eu fico brava mesmo. Então você acertou, Ricardo. E é isso aí, gente. Eu estudo liderança, que é fascinante. Adoro falar disso. Eu imagino. Na verdade, quanto mais a gente pesquisa sobre liderança, menos a gente... na verdade, mais a gente sabe que não entende dela, tem que estudar muito para entender. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Lara, para a gente começar o nosso Placecast, a gente começar a desvendar essa questão da liderança, é se a liderança ela é um cargo ou ela é um estado de espírito, assim, a pessoa é líder ou ela se faz líder? O que você acha? Então vamos lá. Se aplicar mais. Na minha experiência e pelo que eu estudo, tá, gente? Eu trago, assim, de algum lugar a informação. Não sou a dona da verdade, mas pela minha experiência são anos em cargos de liderança e desenvolvendo pessoas. Não é nenhum nem outro, Luiz. Não é cargo e não é estado de espírito. É comportamento. Então, liderança é eminentemente comportamental. E você falou uma coisa muito bacana no início, assim, por mais que a gente estude, a gente percebe que a gente precisa estudar mais. E a gente estava falando justamente isso há poucos minutos agora, né? Antes de começar, né? É verdade. Por quê? Porque o objeto de estudo, né? Objeto com todo respeito, entendam, o objeto de estudo do líder é gente. E as pessoas mudam, e elas mudam constantemente. Nós estamos vendo isso hoje, né, gente? Eu não sei se vocês têm percebido isso no mercado, o comportamento das pessoas em face de home office, pandemia, guerra, crise, inflação, enfim, N situações de ordem social, econômica. E isso acarreta a organização. E aí o líder tem que se virar, né? Tem que se virar nos 30 mesmo. Isso. Você diz assim que com todo esse movimento que a gente está passando, esse momento, na verdade, que a gente está passando, as pessoas se tornaram um pouco mais difíceis de serem lideradas. É isso? Ou não? Ou se tornaram um pouquinho... ela foi moldando a forma de ser liderada. Tá. De se tornar um líder ou então de liderar alguém. Perfeito. Assim, o que a gente tem que entender? A dificuldade da liderança, ela reside no fato de que os nossos modelos são arcaicos. Então, hoje, a figura do líder carece que ele seja humanizado. Porque se ele não for, Luiz, você vai pedir demissão. É essa a questão. Vocês estão acompanhando a grande resignação, que é a demissão em massa. Nos Estados Unidos, 4 milhões mês. No Brasil, 500 mil por mês. Ou seja, uma cidade de Santos por mês pedindo demissão numa crise que a gente está vivendo e num país com 13 milhões de desempregados. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque a pandemia e todo o contexto de você produzir sem estar diretamente na empresa fez com que as pessoas buscassem outras coisas. Os valores, eles estão mudando, digamos, estão se transformando. Então, muita gente hoje prefere estar no home office, com o pet do lado, com a criança do lado, mais tempo com o marido. Eu tenho 2 clientes fantásticos, é um casal. Trabalham em grandes empresas em São Paulo. Montaram, enfim, moravam em São Paulo, agora estão em Santos, montaram em um dos quartos do apartamento um escritório, cada qual com a sua baia, e estão na maior curtição, porque eles subiam e desciam para São Paulo, uma loucura. Então, diante disso, e tem mais uma situação também que me surpreendeu, foi na semana passada que eu soube. Uma cliente minha também, e é uma parceira, a gente trabalha junto com avaliação comportamental. Ela está com 2 empregos. Ela está em home office. Então, de fato, ela é registrada, e isso já está sendo discutido, viu, gente, nas leis.
trabalhistas, há a possibilidade de um funcionário trabalhar em 2 lugares? É claro que no outro é informal. Sim. Mas entenda, gente, ela está em casa, ela não tem gasto com logística, seja de tempo ou de grana, ela está recebendo por 2, ela não tem a mesma carga horária, mas é grana no bolso. Dá conta, fica com o filho. Então, diante desse novo liderado, há de haver uma outra postura de líder. Então, a dificuldade da liderança é como também estávamos falando lá embaixo. Lá embaixo já rolou um podcast, você não participou. Vamos trazer um pouco daquilo que vocês conversaram lá para cá. Aos poucos a gente traz. Justamente, a dificuldade da liderança é justamente essa, é entender que existem agora outros formatos e que nós não mais prezamos pelo formato que é uma herança da Revolução Industrial, que prezava muito pelo controlador, pelo chefe. Aí vocês vão falar, Lara, tá muito bonito isso, mas vem cá, no fim do mês a gente tem que pagar a conta, tem que dar resultado. Sim. Eu tenho uma palestra que se chama Liderança Humanizada e Garantia de Resultado, uma coisa assim. A grande pergunta tem como Você equalizar consegue isso? Colocar os dois na mesma equação. É um desafio, Tá. mas tem como. Só que o líder, ele sai de uma visão romantizada de liderança, do mito, do exemplo, que a gente também estava falando lá embaixo, que para mim tudo isso é bobagem, e ele parte para uma liderança de resultado. Então ele tem que entender de pessoas e ele tem que entender de números. Então acho que o desafio é esse. Existe um contexto social diferente, existe um contexto demográfico diferente, existe um contexto de liderança diferente. Então, a gente precisa reaprender a liderar diante dessa inovação, digamos, né? Acho que a gente, como liderança aqui da PlayShow, a gente já passou por essa mudança entre ser líder e ser líder em home office, entendeu? Que foi muito difícil. Acho que o David passou por isso. Pode falar um pouquinho. O que você achou, David, nessa mudança de ser líder de contato e ser líder de home office? Qual foi o maior gap que você encontrou? Qual foi a maior dificuldade? Ou se você achou que foi bom? Não vou romantizar, não. Porque senão eu estaria mentindo. Pra mim foi muito difícil. Porque eu sou de contato. Pra ter uma noção, quando eu vou conversar com alguém, eu fico tocando, tipo... Sinestésico. Eu sou de... E aí, em alguns dias, acabou tudo isso, tudo mudou. Eu fiquei meio depressivo em casa, né? Não, é verdade, fiquei meio depressivo, fazendo reunião toda hora, o tempo todo. E aí depois, até eu e o Will, ele tá aqui do lado, a gente conversava muito sobre essa parada de a gente ficar fazendo várias reuniões, sendo que poderia ser um e-mail. Teve essa pegada dentro da empresa. Então, pra mim, foi muito complicado, muito difícil. Porque eu no começo era um líder extremamente controlador. É microgerenciamento que a gente chama daquele líder Fazia que total. precisa controlar. Fazia total. Porque é psicológico, você acha que você está perdendo a mão, né? Não, eu acho que ninguém tá fazendo. Na verdade, eu achava que ninguém tava fazendo o serviço direito e o caramba. Não... É que mudou a forma. Isso. Tinha sim quem não fazia. Não digo aqui, né? Mas é normal. Eu conheço normal. o dono de uma agência em São Paulo, agência de marketing. E aí eles entenderam que eles podiam, de repente, ter uma redução de custos em face de um escritório na Faria Lima. Eles entregaram, cada qual trabalhando em casa. Aí, bom, cadê o job do cliente tal? 4 da tarde, então, tô almoçando. Ele falou, não, mas quando a gente estava no escritório, então almoçou era meio-dia. E aí começou, não, eu fui almoçar, não, eu não tô agora em casa, tal. O que eles fizeram? Né? Olha a questão do mecanismo de controle. Mas entenda, eu compreendo, eu não estou dizendo que eu aprovo, mas é compreensível. Todo mundo no Zoom. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, olha, eu vou ter que ter um médico, alguma coisa, tá, comunica, avisa, mas eu sei onde você tá. A gente precisa saber. Tudo bem, agência de marketing é uma moçada, um perfil um pouquinho diferente. Então, a gente tem que entender o negócio também, né? Sim. Uma empresa de contabilidade, talvez isso seja desnecessário. Não precisa. Mas Agora, a gente pra uma teve agência- alguns gaps no início, assim. Natural. Teve novo, né, gente? Teve alguns gaps no início de a gente precisar de alguém e a pessoa não tá naquele momento e o nosso serviço não é só sob demanda, é um processo que tem que ser feito e ele tem que ser construído até o final do dia, já está pronto para conseguir absorver outro e às vezes não estava pronto, sabe? E a gente Sim. via que não estava acontecendo. E a gente conseguia analisar
E através de dados a gente dava feedback, falava, cara, tem que melhorar esse time aí, porque não tá dando certo, né? Foi uma novidade para todo mundo. As pessoas trabalharam muito mais no início, entraram em burnout, muita gente, vários problemas de saúde mental. Se fala muito isso hoje. Mas vocês sabem do movimento dos 4 dias agora? Tem bastante gente falando. Outro já. desafio também. Já está rolando na Grã-Bretanha, tem uma agência de marketing. autorizado na Europa, né? Em um dos países. Eles estão testando, né? No Brasil eu andei fuçando, segundo a CLT dá para adaptar. Gente, se começou na Grã-Bretanha, Islândia, na Califórnia, nos Estados Unidos, acho que agora esses meses já vão implementar, algumas empresas já estão testando. É uma questão de tempo. Sim. Mas por que isso? Então, olha, se tudo isso muda, imagine o contexto da liderança. Porque as pessoas entenderam que elas conseguem produzir de outra forma. Que elas não precisam ter a vida que elas... Da mesma forma que eles já vêm produzindo há tanto tempo. Gente, assim. para pensar, né? Nós somos privilegiados, né? Eu saí de Santos, vim para cá meia hora. Para voltar meia hora. Imagina você em São Paulo, aí você sai no rush, porque também não tem a flexibilidade. Eu já trabalhei em São Paulo. Cara, você leva 2 horas. Depois de uma pandemia, não cabe mais. As pessoas não querem mais, elas não se submetem mais. Então, essa questão da grande resignação é algo que está acontecendo, é gravíssimo. Eu ouvi esses dias na rádio que na Europa tem, não sei se em Portugal, não pesquei, um aeroporto não tem mão de obra. Os voos estão atrasando, não tem pessoas para trabalhar. Para trabalhar. Eu estive no início do ano, eu fui para os Estados Unidos, todo lugar, contrata-se, todo, loja de roupa, restaurante, e lá tem uma peculiaridade, né? O Biden dá um chequinho para todo cidadão por conta da pandemia. Então, assim, é um grande desafio. Mas, enfim, né? Estamos aqui para isso. A gente tá falando de mudança em relação aos colaboradores e tudo, mas eu queria saber de você, Lara, qual foi a mudança porque você é uma especialista em desenvolver um líder. Qual foi a mudança depois da pandemia na sua forma de desenvolver um líder? Se teve que ter uma mudança ou é praticamente a mesma forma de desenvolver o líder? Tá. Como estudar a liderança é o meu objeto de estudo, assim, eu não tive grandes, digamos, mudanças em relação a isso, porque assim, as premissas da minha liderança, elas já eram muito bem estabelecidas antes da pandemia, porque é o meu objeto de estudo. Eu não estou dizendo que eu sou uma excelente líder. Eu, inclusive, erro bastante também, tá? Isso é bastante importante a gente atentar. Por quê? Porque a relação é com gente, não tem um manual. É diferente de uma máquina, você sabe se der problema onde você tem que apertar. Com pessoas não. Você tem que trocar, o que você tem que fazer. Com pessoas não. Então, verdade. Ainda que eu estude isso, eu também piso na casca de banana, confesso. É porque eu sou humana, né? Sim. Mas, enfim, eu vejo que, independentemente disso, as lideranças, elas estão passando por um processo. A gente fala muito do liderado, né? Da dor do liderado, mas o líder também está passando por uma crise. Então, eu vou apontar para você algumas questões, né? Uma delas é o modus operandi. Então, a logística do online é totalmente diferente do presencial. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem pertinente, que eu falo muito dos meus cursos. Eu gosto muito de filosofia, gente. A filosofia, para mim, explica muita coisa, inclusive comportamento. Na época de Sócrates, ele dizia o seguinte, quando nós vivemos em sociedade, nós precisamos de algumas regras, de algumas condutas para que a gente consiga conviver. Então, pensa nisso dentro de uma empresa. Na sua casa, você vive com as pessoas que provavelmente você escolheu. Na empresa, não. Então, ética e moral, para Sócrates, eram as premissas da vida em sociedade, certo? Logo, eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu preciso respeitar o Luiz, o Ricardo e assim vai. Então, pela ética, pela moral, eu me contenho. Aí, depois de um tempo, Protágoras, que é um outro filósofo, falou o seguinte: opa, Sócrates, tem alguma coisa errada aí. Não é a ética e a moral que são a medida das coisas. E aí tem a grande frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Parou. Traz agora para a nossa realidade. Hoje é o homem a medida de todas as coisas. Se você parar para pensar, olha, tem que entregar tal, não entregou. Por que não entregou? Ah, então, eu não consegui. E aí fica olhando para sua cara, como se você tivesse espaço para me dar essa resposta. Então, eu ouço muito nas empresas que eu atendo em loco.
Gente, por conta de Covid, tipo assim, deu uma coceirinha, já some, né? Não suspeita, não vou, não trabalho. E aí, por conta que o empregador também não está sabendo como fazer, não sabe se pede atestado, se não. Não, mas eu também não quero que ele venha, porque coloca todo mundo em risco, então eu também não aplico sangue. Enfim, é um movimento todos pisando em ovos, muito diferente. Então, entenda, tudo bem, tem aí uma justificativa de questão sanitária, que é a Covid. Eu não estou aqui relativizando isso, não é isso. Mas assim, eu não sei se vocês já presenciaram situações do tipo, eu não fiz por quê? Porque eu não sabia ou eu não achava que era para fazer, porque eu não acho que tem que ser dessa forma. Ou seja, o homem virou a medida, não mais a regra, não mais a conduta. E isso faz toda a diferença. Então, se ele quer, ele faz. Se ele não quer, ele não faz. Aí você vai falar, poxa, mas e o líder, então? E o líder? Qual o papel do líder nisso? Então, ele está sendo mais exigido à medida que esse colaborador mais jovem, e eu não estou falando dos jovens, eu sou totalmente a favor dos jovens, eu já olhei para o Will, que eu sei que nós temos um exemplo perfeito aqui na PlayStation. Você vê que eu não olhei para o David, né? Eu olhei para Me chamou de velho 2 vezes. Mas, enfim... cara, o jovem, ele tá muito dono do seu nariz, né? Então, imagina isso dentro de uma empresa. Tem um choque cultural muito grande. Então, eu acho que esse é o grande desafio da liderança. Eu tenho mais coisa para falar. Posso continuar? Que eu não sei se você Lara, quer perguntar. O microfone é seu, você fica à vontade de falar. Bacana. Ontem, coincidentemente, nós começamos uma turma nova lá na oficina de gestão. Tem um curso chamado Oficina de Liderança. E aí é um módulo técnico. Foi o primeiro dia do módulo técnico. Só que, como eu disse para você, liderança é comportamental. Ainda que eu traga um módulo técnico, o primeiro encontro, para eu trazer as pessoas para junto, para elas poderem falar, é um encontro que pega muito a questão comportamental. Aí tem um momento que eu pergunto, vem cá, relacione para mim 3 dores suas, líderes. Eu quero 3 dores. Aí eles relacionam e eles começam a conversar. Pronto, em duplas, bacana, troca, qual é a tua dor, tal. Aí eu faço um compêndio, vamos lá. Quais são as dores? Aí começa a relacionar. Gente, basicamente, olha aqui que interessante. Uma dor é confiar. Eu tenho dificuldade de confiar no liderado. Ok. Outra dor. É passar credibilidade, tá? Outra dor é delegar, tá? Outra dor é eu não tenho tempo. Outra dor, eu não saio da operação. Outra dor. E aí... Eu tenho falha de comunicação. É uma Como dor. falar, eles colocaram. Isso. Aí, olha, é isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Por isso que eu tô contando essa história. Eu não sei como falar. Eu vejo uma coisa que eu não gosto, mas eu fico com medo de falar para não magoar, que a gente estava falando lá embaixo. Não, eu magoo mesmo. É esse o problema. Eu não sei como falar, eu não sei como dar um feedback e tal. Aí eu falei, tá, bacana, são as dores de vocês. Ok. E essas dores estão relacionadas a quê? Aí todo mundo, a minha. Eu falei, não. Essa é sua dor, mas ela é relacionada ao outro. Você não tem tempo porque você faz do outro. Você faz do outro porque você não fala, porque você não sabe como falar. E logo você não sai da operação porque você está fazendo do outro, por isso que você não tem tempo. É quase uma cascata. Cara, então assim, aprenda a se posicionar, meu amigo. Porque a queixa é o liderado, mas o problema é o comportamento do líder. Como que ele tem dificuldade em falar? Luiz, muito legal o teu relatório e eu penso que isso aqui, cara, não tá bacana. Vamos pensar junto? Mas não, eu tenho medo de magoar. Aí vocês vão falar, tá, mas por que isso acontece? Autoestima? Baixa. Então, eu, enquanto líder, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de ser julgado. Então, isso é passível de desenvolvimento? E quando é o contrário? Claro. Tipo, porque eu não... De verdade, eu não tenho medo de magoar, não tenho medo de nada disso, assim. Tipo assim, se eu tiver que falar alguma coisa pro Luiz, eu vou falar pro Luiz. O David é bem direto mesmo. E ele vai ter que entender, tá ligado? Tipo, é mais ou menos isso. Mas, eu sei que ele não entende. Aí depois eu... Puta, falei merda. Depois que eu fiz, que a gente já montou tudo, eu faço o negócio acontecer. O negócio acontece comigo. Sim. Então, tipo, se a gente tem um projeto, ele vai acontecer. Só que ele acontece, às vezes, de uma forma tensa, entendeu? Isso, excelente. E aí, eu acho que aí é o problema. Só que eu tô tão no negócio que vai estar atrasado tal coisa, que é o que tu falou no começo do podcast. Tá atrasado, porque poderia ser... Não, eu faço acontecer com qualquer um.
Só que eu não consigo... O preço é alto. É isso. Ok, o que Buda dizia? Vocês sabem a grande frase de Buda? Não. Nem pra cá, nem pra cá. O correto é o caminho do meio. Ele sempre falava o caminho do meio. Então, nem pra negligência, porque quem negligencia não gerencia. Então, eu tenho dificuldade em falar porque ele pode se magoar. A começar que ofensa é escolha, gente. Ninguém ofende ninguém. Vocês já viram um Karnal falando? É fantástico. Ai, eu estou no trânsito e me chamam de careca. Como é que eu vou me magoar, me ofender? Eu sou careca. mesmo. Agora, me chama, né, xingam a minha mãe. Seu filho, ele falou, minha mãe não era isso, por que eu vou me magoar? Fantástico. Então, assim, ofensa é uma escolha, mas ok, eu também não vou me permitir falar o que eu quero, porque se ele quiser se ofender, ele se ofenda. Não é isso. Então, existe sim todo um posicionamento enquanto líder. Então, líder tem que ter estratégia, postura e estratégia nada mais é do que como eu de fato chego aonde eu preciso, e postura é senta na cadeira de liderança, assume isso que é teu, cara, eu não vou falar mimimi porque eu não acho legal isso, mas assim, sem ter medo de fazer, né? Enfim. Assuma a posição de líder. Justamente. Agora, o oposto, né? Que eu não vou falar que é a tua situação, senão a gente fica também classificando você como, né? Mas assim... O oposto também não é bacana. Por quê? Você mesmo já respondeu. Sim. Se as pessoas fazem, elas não fazem porque elas legitimam necessariamente a minha fala. É porque existe medo. É porque existe respeito. Então, diante disso, talvez nem respeito. É mais o medo é mais a tensão. A palavra que você usou foi muito bacana. Existe uma tensão. Então, as coisas vão acontecer? Claro que vão acontecer. Por quê? Porque quem está pedindo é quem paga a conta. As pessoas não são burras. Mas, qual é o preço disso? Então, o grande desafio do líder é ele conseguir as coisas com o mínimo de esforço. E tem uma matriz para isso, gente. A matriz esforço-resultado. Quanto mais esforço para menos resultado, você está indo para o caminho errado. Quanto menos esforço para mais resultado, você está no caminho certo. E isso é testar e validar todo santo dia. Não tem outra. Em comportamento de líder, ou então até mesmo de esforço e tudo, tudo equalizável. Você tem que tentar chegar no meio termo de tudo aquilo para que você consiga falar da mesma forma que todas as pessoas. É mais ou menos isso. Se a gente for usar o exemplo do David, ele tem que equalizar para menos. Ele tem que pensar um pouco mais na forma de falar, ele tem que buscar ser um pouco mais controlado Consciente. Porque ele precisa, quando uma pessoa vem com essa intensidade que o David tem, e eu também tenho um pouquinho isso, mas não na comunicação, no trato, porque eu também me especializei em comunicação, então existe uma fala dialógica que eu adoto na minha vida e no negócio, que eu acabo não atropelando, né? Mas, às vezes, uma impetuosidade de querer que a coisa aconteça, tal, eu tenho um pouco isso. Mas, enfim... Eu tenho muito isso. Então, quando que ele sai desse lugar, ou quando ele diminui o dial, é quando ele tem a consciência. Provavelmente, ele age muito por emoção, por impulso, e aí ele está num nível inconsciente ou subconsciente. Então, antes de, considerando que ele se conhece, considerando que ele mesmo assume que, poxa, eu poderia ter pego mais leve e tal, antes de deliberar tal, ele precisa respirar, ele precisa centralizar-se nele e falar, bom, qual a estratégia que eu vou usar tal. Ricardo, vem cá, vamos conversar. Isso é inteligência emocional. Só que é uma escolha, hein? Sim. É uma escolha. Então, por mais que eu esteja falando, por mais que vocês já tenham dado um toque, se ele não tiver intenção de mudar, em nenhum momento ele vai mudar. Esqueça. Só que é o seguinte, as o coisas... preço é alto, né? Justamente. Não, então, mas tá acontecendo. Porque se você conhece... É o que eu falo, né, sempre. Conheça o David do começo da empresa. E o Luiz tá aí, a Beatriz, mais de 2 anos já. O próprio Will. Cara, eu era insuportavelmente insuportável mesmo. Gente, assim, demite o David. Era isso mesmo. Tem liderado que demite o seu líder. Opa! E aí a gente comecei a levar porrada de todo mundo, né? Porque é assim. Mas eu sempre batia de frente e tava nem aí, né? Eu era muito assim. Eu não queria mudar. E aí eu comecei a entender que não fazia sentido. Porque eu sempre era olhado de forma não tão positiva. O negócio não ia. Ia, na verdade. Só que parecia que ninguém tava feliz, sabe?
E aí comecei a pesquisar mais sobre isso. Até o Will me deu vários feedbacks negativos mesmo, fortes. O próprio Ricardo. Ricardo me dá mais ou menos feedback positivo, né? Mas quem é que dava feedback de porrada mesmo era o Will. E aí eu comecei a absorver. É que nem o Will falou assim, pô, tu é um excelente líder. O teu único problema é que quando você resolve mudar algumas coisas, é de uma forma que parece não ser pensada. Mas normalmente é. É que a minha comunicação, eu acabo passando um pouco por cima da comunicação do meu liderado, que também é líder. Sim. E aí isso é que gera um problema muito forte. Você invalida. Invalida ele, totalmente, entendeu? Você o invalida. Sim. Mas assim, o que eu penso? Você já tem aí uma janela de oportunidade para você se desenvolver. Sim, é o meu Então, PDI, cara, né? é com você, entendeu? É você ter consciência, porque é o seguinte, tudo isso aqui tem um custo de tempo e grana. Tem que valer a pena. Para valer a pena, tem que ser sustentável. E como é que você vai sustentar isso? Através de pessoas. Eu poderia estar aqui sem vocês. Isso aqui não é rolar. Não basta isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental, mas não é tudo. Isso é commodity. Você pagou quanto nisso aqui? 100 mil reais? Amanhã tá valendo 5, 3. Por quê? Tecnologia tá avançando, amanhã tem um sem esse cabo, sai do teto, sei lá. Tecnologia é commodity, pessoas não. E nós estamos indo para um movimento aonde você precisa abraçar talentos. Eu só trouxe coisa negativa, né? A grande resignação, o trabalho de 4 dias. Se bem que assim, eu não vejo como um viés negativo. Agora eu vou falar uma outra coisa também. 5G tá para acontecer aqui no Brasil, né, gente? Então a velocidade da internet, a velocidade das coisas vai ser imensa. Imensa. Esse de 4 dias eu acho que faz sentido. Que é uma coisa que, na verdade, a gente já discutiu na nossa empresa, inclusive. Algumas vezes. Várias vezes. Quem trouxe foi o Will. Na verdade, o Will traz várias coisas relacionadas ao colaborador fazer de forma produtiva e menos tempo, certo? Sim. E eu acho que algumas coisas fazem sentido, muitas eu acho que não, que eu ainda tenho um viés antigo e tudo mais. Eu sou... Como que eu falo que é quando é antigo? Dinossauro? Isso, olha lá, Place Dinossauro. Mas, falando sério, eu tenho ainda algumas vertentes de empresas que eu trabalhei, do que eu acredito que é certo. Modelo, O trabalhar 4 vezes, eu acho que faz sentido aqui na Place to You, se a gente não tivesse o produto que a gente tem hoje, que é aquele produto onde a gente tem uma quantidade de colaboradores cuidando dele e uma quantidade de clientes. E se os clientes estivessem entregando resultado suficiente, por exemplo, todos os clientes, ou boa parte, ou 70%, 80% dos clientes estivessem entregando o resultado necessário para que a gente conseguisse entregar isso, eu acho que faria sentido. Então, mas o que a gente tem que entender? O que está por trás dos 4 dias? Que eu já vou te ajudar a pensar na solução. Tá. Tecnologia. Cara, não existe essa. Então a gente vai 4 dias, só que vem cá, a gente não dá conta. Vai, Brasil, a gente não dá conta de 5, quiçá 6, né? Pra quem trabalha sábado. Sim. 6 dias na semana, vem com esse papo de 4. Por quê? Porque a gente não tem a tecnologia. Gente, eu dou aula em faculdade. E aí, estudando, enfim, pra dar aula, eu vi um vídeo, cara, me assustou. O Brasil está 100 anos atrasado em relação ao Japão e à Alemanha. Eu estou falando de 100 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, esses 4 dias, eles só são possíveis, por quê? Porque a tecnologia vai dar conta do resto. É claro, porque você não pode ficar você não pode deixar o cliente esperando. Isso, entendeu? Entendeu? Então, se hoje você deixa esperando porque precisa da pessoa, é porque você ainda precisa do fator humano. Arcaico. E se Nesse não digo quesito. arcaico, você está no momento contemporâneo, né? Com o 5G, que é o que eu estava avançando, a velocidade das coisas vai aumentar. Então, outras tecnologias vão surgir e aí você vai ter o componente tecnológico substituindo muitas das demandas operacionais das pessoas. Então, galerinha aqui que está ouvindo, se você trabalha na operação e um robô fará o que você faz, mude, porque você vai perder o seu emprego. Não tenha dúvida, a gente já está vivendo isso. Em Santos tem clínicas que operam com totem. Você não tem mais atendente. Não tem mais. É verdade.
Então, o que acontece? Vamos lá. Até supermercado hoje, né? Total. Ainda tem atendente porque tá no processo, Então, né? o Pão de Açúcar, não sei se, né, fiz aqui uma propaganda, mas Pode fazer, enfim. depois a gente manda a conta pra eles. Não tem problema. Ele já tem aquele caixa que você passa. E por Isso. que fica o atendente do lado? O homem é a medida de todas as coisas. É claro que eu Alguém não vai digo, tentar mas bolar. alguém vai Sim. colocar alguma coisinha ali, né? Faz parte do... É o custo do Brasil, né? Ah, mas isso só acontece no Brasil? Não, é no mundo inteiro. Tem gente com esse tipo de comportamento no mundo inteiro. É que aqui, como não tem a legalização, vai... Que sanção vai dar para essa pessoa? Ele não vai... Como aqui a coisa acontece diferente... Enfim, a gente precisa de alguém para tomar conta. Mas onde eu quero chegar? Aí vem o 5G. A mão de obra pouco qualificada e que está iminentemente na operação, ela vai perder emprego. Tanto que essa fala, gente, não é minha. Os sociólogos, Uma realidade, pesquisadores estão dizendo o seguinte: como é que vai ser o advento dessa tecnologia nova diante do mercado de trabalho? Antes da pandemia, eu lembro nitidamente. Eu e mais um colega, nós estudávamos esse papo da grande resignação, já estava previsto que em 2023 haveria mais, a gig economy que a gente chama, né? Economia do bico, né? Gig em inglês é bico, né? Quem faz bico. A gig economy teria muito mais gente fazendo bicos, vivendo de bicos, jobs, né, que é o que a gente chama, do que de fato empregadas pela CLT dos Estados Unidos. Isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a coisa virou. Só antecipou isso. Só antecipou. Então, em linhas gerais, a mão de obra pouco qualificada ou aquele profissional que não desenvolve as competências necessárias para esse século XXI, ele vai ficar desempregado. Quem vai dar conta disso? Vocês conhecem o livro Sapiens, do Yuval Harari? Ele falou no Roda Viva, ele é salvo engano, um sociólogo, não vou lembrar quem é a nacionalidade dele, não vou lembrar, mas enfim. Ele disse assim, os países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, terá de haver política pública para dar subsídios para essa população viver. Porque vai ter um hiato muito grande entre pessoas extremamente qualificadas, talentos, que vão trabalhar em equipes multidisciplinares. Covid? Como é que a gente chegou em tempo recorde numa vacina? Era o mundo inteiro, cientistas de N áreas, estudando uma solução de um problema que a gente ainda não conhecia, né? Que é uma novidade. A mesma coisa vai acontecer hoje e daqui para frente, eu digo, né? Num tempo curto, desafios, problemas que a gente nunca enfrentou, um bando de gente buscando solução, mas pessoas qualificadas. Por isso, lifelong learning, que é você estudar pela vida inteira. E aí haverá um hiato entre talentos e entre uma massa que eu não sei como vai ser. Por isso, agora a gente cai na liderança. Líder, se você não tiver este olhar para o talento, Maslow, psicólogo Maslow, já ouviram falar? Pirâmide da hierarquia das necessidades? Ele já cantou a bola há muito tempo. Ó, se o talento não se sentir autorrealizado, ele dá pista. Quem nunca? Gente, eu tinha cargo, emprego, estava com a vida... Não estava alto. Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava em torno de 8 a 10 mil reais por mês e eu tinha 20 e quantos anos eu tinha? Eu trabalhava com o Will, eu era meu... Eu tinha 17 anos e eu tinha acho que 25 ou 24, alguma coisa assim. Cara, não era... mesmo o meu problema não era o dinheiro, entendeu? Sim, estava bem colocado, ninguém ia te demitir, provavelmente. Não, que era eu que cuidava de tudo, praticamente. Não de tudo, mas de boa parte dos processos, mas pra mim não era... O reconhecimento não existia, sabe? Então, olha que bacana. Você é uma prova viva de como pensa um talento. Sim. Então, se você tiver talentos na sua empresa, eles pensam da mesma forma. E se você não tiver uma liderança efetiva, eles vão embora. E aí você fica sozinho. Então, eu acho que eu já botei medo no David. E a partir de agora, ele vai repensar. Mas é sério, cara. Quanto melhor o liderado for, melhor o líder tem que ser. É mais ou menos isso. Gostei. Nossa, ele tá filosófico. Né, vocês estavam falando tanto que eu fui buscando todas as informações e trouxe isso. Não, bacana, assim. É excelente. Vamos lá. O desafio, vamos pensar num técnico de seleção.
Tá. Quanto mais talento, né? Quanto melhor a qualidade técnica do jogador, mais se exige Do técnico. Eu sou educadora física também, né? Ainda Legal. que eu não exerça mais, por uma questão aí, né, do destino, acabei, né, migrando para apaixonou outras pela áreas. liderança. Mas já começa daí, né? A gente acha que líder é coisa de corporativo, não, né? E aí, é o que a gente sempre fala, o talento de um personal é emagrecer uma pessoa magra, né? Um cara preparado. Sim. Porque o gordinho é fácil, você tem margem ali. Qualquer esforço que seja maior, ele perde gordura. É a mesma coisa em relação a um líder. Quanto maior o grau técnico e comportamental do seu liderado, mais se exige de você enquanto líder. Excelente, adorei isso, viu? Pode usar, fica à vontade. Adorei. Então, aí pensando nisso, será que um líder que tem liderados mais fortes que ele dentro da sua equipe, por exemplo, ele pode acabar estragando os processos de liderança dele dentro do setor onde ele está ou não? Tipo, entendeu o que eu quis dizer? Uma coisa eu tenho uma equipe que me sobrepõe em termos técnicos. E ok. A questão não é se a equipe sobrepõe ao líder. A questão é se ele de fato não acompanhar. O que já me fez pedir demissão de empregos? Quando eu percebi que o meu líder, eu já tinha ultrapassado o meu líder. Não tinha mais troca. E existe uma expectativa. Quando você é colaborador de uma empresa, existe uma expectativa acerca do seu líder. Um bom líder é um bom liderado. Eu me considero uma boa líder. Logo, eu sou uma excelente liderada. Eu respeito muito o lugar do líder, porque eu também sou líder. Então, quando já não tem mais troca, porque você entende que de alguma forma você ultrapassou tanto de competência técnica quanto comportamental, aquela tua expectativa, ela foi frustrada porque, sei lá, você ultrapassou, aí é problema. Agora, em termos técnicos, o líder, ele não tem que ser o melhor técnico. Aliás, o líder, ele não deve ser o melhor técnico. E é o que acontece no Brasil e no mundo, tá? Melhor dizendo. Quem é promovido a líder? O melhor professor, o melhor técnico. Não necessariamente ele é um líder o melhor de fato, né? técnico de TI. Só que o cara não é líder, ele é o melhor técnico. Acontece muito isso em vendas também. Às vezes a pessoa é um excelente Isso, vendedor. excelente. E aí transformam ele num gerente de vendas ou num líder de vendas. E aí a empresa deu 2 tiros no pé. Porque ela tirou o melhor vendedor dela, porque transformou Sim. num líder de vendas. E não é um bom líder. Não necessariamente ele vai ser um bom líder. Sim. Então é um tiro no pé 2 vezes. Eu vi muito isso em faculdade. Eu coordenei muitos cursos superiores ao longo da minha trajetória aí. Então, eles promoviam os melhores professores para coordenador de curso, diretor. Só que assim, gente, a vitrine é outra, né? Vem pedra de tudo quanto é lado. E o cara é um excelente professor. Ele saiu da sala de aula onde ele brilhava e ele perdeu toda a credibilidade porque colocaram uma pessoa que não tem competência de gestão para a gestão. Isso é um grande equívoco. Dentro da sala de aula ele comandava, ele era o dono daquele espaço, ele se sentia bem daquele meio ambiente. Tiraram ele dali para fazer uma coisa que ele não tinha a capacidade, ou então não era dele ser líder. E aí transformou ele num péssimo supervisor. Uma pergunta. Assim. Um exemplo é esse professor. Ele não tem um skill de líderes, mas ele poderia fazer aflorescer isso dentro dele. Excelente, Ricardo. Liderança é treinável. Então, existem algumas teorias. Uma delas é o líder nasce líder. Essa teoria veio por água abaixo, né? Mas Lara, hoje eu sou líder e quando criança eu que tomava conta da bola, então se eu tô com a bola não tem jogo ou tem jogo, eu que dominava a criançada lá na rua, tal. Ok, você tem traços de liderança, mas assim, eles não se sustentam, eles não são garantidores, ok? Então, existe uma teoria de que líder é comportamento, e eu prezo muito essa teoria, né? É você desenvolver o comportamento. Então, assim, que competências seriam desejáveis hoje para um bom líder? Uma escuta, ele tem que ter uma escuta, a gente chama isso de escuta ativa, bom ouvinte. É falar menos e ouvir mais, ser um excelente observador. Então, se você fala menos, logo você ouve mais e você observa mais.
Tanto que eu falei para vocês do livro. Existe um livro muito bacana que se chama O Poder dos Quietos, porque a autora era super tímida e ela não se via, ou ela pretendia cargos de liderança. Eu não sei direito da história, mas eu vi uma palestra do TED dela e ela dizendo que os tímidos são excelentes líderes porque falam menos e observam mais. Empatia. Aí vocês vão falar, ih, papo de RH, empatia. Empatia é você ver o mundo da forma como o outro vê, para entender, ainda que você não concorde. Então não é que a pessoa empática concorda com o erro do outro, por exemplo, não. Mas assim, vamos lá, a gente falou aqui de um comportamento do David, para algumas coisas funciona super, para outras ele se questiona. Aí, liderados do David, o que a gente tem que se perguntar? Eu uso muito essa frase nos meus cursos. O que faz com que... Eu não vou perguntar, por que o David fez isso? Ele vai responder, porque eu quis. Fica à vontade. Por quê? Fiz a leitura. É isso? O porquê, gente, pode trazer a resposta. Porque eu quis, porque não quis. Agora, quando eu pergunto, David, o que faz com que você faça isso? Ele, opa, o sim e o não cabe como resposta. Ele vai pensar, então, eu fiz isso, aí ele começa a se justificar. E a partir da justificativa dele, se eu tenho a intenção de entendê-lo, eu vou escutar, eu vou observar, eu vou tentar me colocar no lugar dele. E falar assim, olha, eu entendo, David, porém eu não concordo. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu entendo que você fale assim, porque o seu pai, porque sua mãe, porque existe. Os nossos comportamentos, eles são frutos da nossa biologia e do nosso ambiente e da nossa biologia. Então, existe é uma narrativa, não é uma justificativa, mas existe uma narrativa. E a gente precisa entender isso. Todos nós somos frutos do meio que nós somos criados assim, então Total. a gente vai carregar isso pro resto da vida. E o mais interessante, quando você perguntou, quando você perguntou pro David, por meio de quê? A pergunta, O que faz com quê? O que faz com o quê? Quando você falou, quando ele começa a dissertar sobre isso, ele começa a se explicar sobre isso, eu acho que até para ele mesmo ele começa a entender melhor qual foi o motivo dele fazer aquilo. Isso. Não só para a pessoa que está ouvindo ele, que fez a pergunta para ele, mas ele mesmo vai falar, não, é verdade, eu fiz isso por conta disso, eu fui um pouco intempestivo no momento, eu estava um pouco... eu vou falar fora de si, mas não é fora de si que ele não tinha pensado exatamente. Quando ele faz essa reflexão explicando para outra pessoa, tenho certeza que nele também ele vai falar, não, realmente, eu podia ter feito de uma maneira melhor, eu fiz isso por conta disso. Mas agora eu vou justificar só um negócio. Claro. Não, eu já tô querendo justificar. Aguentar. Normalmente, quando eu... E aí, esse é o principal problema, eu já entendi que eu analiso muito antes de tomar uma decisão, só que eu não escuto. Porque eu já tenho o negócio assertivo, já tenho os dados e informações que, por exemplo, a pessoa não me trouxe os dados, eu fui buscar os dados, tem as informações e eu sei que aquela forma não vai dar certo, por exemplo. Porque já tá sendo testada e não é o que vai trazer o resultado que a empresa espera. Porque eu sou muito focado em resultado, entendeu? Sim. E aí eu vou por um outro caminho. Como que eu poderia fazer com que esse resultado que está acontecendo poderia ser feito de uma forma um pouco mais aprimorada para ter outro tipo de resultado? E aí eu já vou com os 2 pés no peito, mas é isso que eu preciso melhorar. Conseguir transmitir a minha versão para que eu consiga persuadir, mas transmitir a ideia para que as outras pessoas entendam. Sim. Eu não deixo que elas entendam. Só uma pergunta, essas pessoas que estão fazendo de um jeito A, elas têm a leitura dos dados que você tem que preza pelo jeito B? Tem também. Tá. Não apresentada por mim, mas eles têm os dados. Tem. Então, para essa pessoa, o jeito A tem uma justificativa. Sim. Sim? Aí você fala assim, mas tem o jeito B, porque diante desses dados, esse jeito B é mais eficaz. E é mesmo? É mesmo? É mais eficaz? Sim. Não. Ok. Então você tem que vender para ele essa ideia. O líder é um estrategista. Para você não entrar com o pé no peito, você tem que entrar pelas bordas. Entrar pelas bordas é vender para ele a sua ideia.
O que te faz não fazer isso? O que faz com que? Você não tem paciência. A tua velocidade é muito grande. E eu entendo super. E vou falar mais, vai ter momentos que também não é para ter. Avança porque estão perdendo tempo. Mas tem momentos, eu diria, na maioria deles, você vai precisar vender a sua ideia. Porque quando você consegue fazer com que ele compre a sua ideia, você gera nele uma referência. Poxa, então agora eu tô com uma dúvida, eu vou perguntar para o David, porque naquele momento eu vi que ele me ensinou, ele me mostrou, você vira uma referência, as pessoas passam a te acessar pela forma como você está vendendo. Só que a forma como você traz pode gerar medo, e aí as pessoas não te acessam. As pessoas evitam, elas têm medo, elas fazem do jeito delas, muitas vezes elas escondem, porque elas não querem ser repreendidas. Elas não querem te frustrar, porque a tua régua, e pouco te conheço, deve ser muito alta. A régua da exigência, Sim. né? Então, você está entendendo como... Eu tô entendendo. Isso aqui é você, É. né? Então, isso tudo acontece porque você faz e acontece. Só que talvez, a partir desse podcast, você vai ter que levantar o tapetinho e olhar o quanto de sujeira está lá embaixo. Tem E você bastante, vai eu acho, hein? pedir ajuda para Pra eles, limpar. para você varrer isso. Por quê? E assim, ainda que a gente esteja falando dele, gente, isso é sublime, Theo. Porque dói também ficar ouvindo que, tipo, o jeito que eu faço talvez não seja o mais bacana. Sim. E tem líder que não... Mas eu acho importante pra caramba, pra eu Sim. conseguir entender, porque o jeito que eu faço é o jeito que a gente discute muito. A gente é muito de debate, de discutir, de trazer numa reunião e o caramba. Só que tu vê, eu tenho uma voz de mostrar alguns Sim. argumentos que façam sentido. Se você não trouxer argumentos que me contraponham a isso e tá realmente... tudo bem. Aí eu não vou conseguir seguir no seu caminho, vou E tá seguir no tudo meu. bem. Então quando tu traz isso, me faz refletir. Entendeu? E Mas, pra ao mim é mesmo importante. tempo, turma, né? A gente tem que entender que existe um modo de ser David, e assim, para tudo tem ganhos e para tudo tem perdas. Da mesma forma que você precisa entender o modo de cada um. Tem uma teoria da liderança, eu estava mostrando para eles lá embaixo, que é a teoria da liderança situacional. Eu sou fã número 1 dessa teoria, que ela diz justamente isso. Você tem uma equipe e você precisa liderar conforme o perfil de cada um. Então, não dá para tratar, eu não digo tratar, Acho que seria pra uma falar palavra disso, equivocada. A melhor pessoa para estar nesse momento é o nosso líder de operações, o Wilfred Caleb. Apresenta ele aí, eu vou sair um pouco para que ele assuma o meu lugar, tá bom? Por favor. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Quem tá sentando agora com a gente aqui é o Wilfred. Ele é o líder de operações aqui da PlayShield. Dá um oi pra todo mundo aí, Will. Salve galera, meu nome é um pouquinho difícil, é o Wilfred. Aí eu falo pra galera me chamar de Will, mas um prazer estar aqui com vocês, contribuir um pouquinho e ouvir e aprender Seja bem-vindo, bastante, cara. né? A gente tava conversando um pouquinho antes que, cara, liderança é um negócio que a gente aprende todos os dias, né? Nunca tá bom. Então tá aqui vai ser muito legal pra poder ouvir e aprender. Que bom. Vamos lá. O David, Bacana. o David saiu, mas ele tava sendo objeto de conversa. A gente vai continuar falando um pouquinho. Agora é você, Will. Agora vai que ninguém vai sentar aí. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao David pra você, Lara. Se realmente vale a pena ele tentar, como você falou, mudar o dial dele, começar a ter um dial um pouquinho menor de tratamento e forma de chegar mais pelos flancos, pela lateral e tudo. Até que momento vale a pena ele insistir nisso se estiver mexendo na produção, entendeu? Se ele começar a mexer na forma de chegar dele e começar a afetar realmente Negativamente, você diz? o faturamento, a produção da equipe, aí se vale a pena ele continuar, porque pode ser só um efeito rebote que vai acontecer ali no momento, ou se não, ele deve parar por ali, que ali é o momento, que é a parte mínima que ele tem que ir, ele tem que voltar naquele David anteriormente. Mas aí é que tá. Quem aqui me garante que os resultados de vocês são por uma liderança autocrática? Isso é mito. Só que tem uma questão bastante importante. Dependendo da natureza do negócio, da velocidade do mercado, carece sim de uma liderança autocrática. Vou dar um exemplo para vocês. Indústria de bebida, cigarro e tecnologia. O que é um líder autocrático? Não é um líder mau, é o líder mais ponta firme, porque é um mercado muito competitivo. Competitivíssimo. Então, existem estilos de liderar. Tem uma liderança mais democrática, uma mais autocrática, e aquela que é menomalha, é o laissez-faire. Ah, tá tudo bem. Ah, o que você achar? Vai, resolve. Tá.
Então, assim, talvez ele tenha que mesclar. Por quê, gente? É da natureza dele. Rapidamente, para não tomar tempo, vocês já ouviram a metáfora do escorpião e do sapo? Sim. Né? Então, o sapo vai atravessar o escorpião de um lado para o outro do rio, só que o sapo fala, não, você vai me picar, imagina, eu vou te picar, eu tô precisando de você, cara, vambora. Tá, então, né, sobe aí. E no meio do percurso ele vai e picou o sapo. Falou, mas como? Você falou que não ia fazer? Então, é a minha natureza. Os dois Então, morreram afogados. existe um jeito David de ser que eu não descartaria enquanto liderado. Porque essa pujança, essa coisa que... Só que ao mesmo tempo, gente, liderar é estabelecer inter-relações. Então, requer uma análise de duas partes, de ambas as partes. Do grupo para com David, do David para com o grupo. De cada um para com David e do David para cada um. Então, por exemplo, Ricardo, eu sou o David. O meu jeito de liderar interfere positivamente aonde para você? E aonde eu poderia melhorar para você produzir mais? É individual, porque é relacional. Então, muito cuidado que a gente tem resultado porque tem alguém em mão de ferro. Não necessariamente. Agora, se eu estou dizendo para vocês que uma liderança humanizada, ela traz mais intersecção, ela traz mais reverência ao líder, pode ser que ele produza mais quando ele se sinta confortável, confiante. Rapidamente, teve um estudo, há muito tempo atrás, na Inglaterra, porque eles achavam que, dependendo do ambiente, as pessoas produziriam mais. Então, as pessoas produzindo lá na indústria, aí eles começaram a aumentar a luz. A luz, aí elas forte. produziram mais, bacana, de fato, ó, tá vendo? Se a gente iluminar mais, aí começaram a baixar a luz. Mudou a produção? Aumentou. Mas como aumentou? Porque elas sabiam que estavam sendo assistidas. Estava contaminado o resultado disso. Quando eu sei que eu estou sendo orientada, observada, a gente tem um viés humano que tende a querer entregar para o outro. Muito do que a gente faz, a gente acha que é para a gente, mas não é. É para o outro. Entendeu? Então, assim, se ele liderar de fato, observar, acompanhar, talvez produza mais. Aí eu pergunto, onde está a autocracia aí? Não está. Não tá. Caramba, tu respondeu uma dúvida muito foda pra mim, sério. É, moço. Só com isso que tu falou, tu respondeu, tipo, uma dúvida que eu tinha muito importante, que eu tinha muito problema em entender isso, tipo, como que eu sei que o cara vai produzir mais, ou produzir menos, ou vai ter menos viés, enfim, foi muito bom mesmo. Eu perguntei isso porque, como explicado para você anteriormente, nós temos 5 líderes aqui na PlayStation, cada um de um setor, e é impressionante a diferença de cada um deles. E que é bom. absurdo. É muito Que diferente. bom. Aqui nós temos eu, o Will, o Ricardo e o David, e se você for notar cada um deles tem uma característica diferente do outro. E uma forma de tratar com a equipe ou com qualquer outro totalmente diferente um do outro, entendeu? Então eu perguntei em relação ao David por conta disso. Valeria a pena ele tentar forçar um pouquinho a mudança de comportamento dele em relação ao liderados e líder como ele, ou se realmente não, se realmente é da natureza dele, ele realmente tem que continuar nessa forma e tentar muito aos poucos melhorar isso. Existe uma questão da natureza, só que a pergunta é, o que a sua equipe quer? Entendi. O termômetro do líder é a Imagine equipe se ele dele. amanhã chega aqui, né, todo zen, aí o cara fala, não quero ser líder não, cadê o David que me cobra e tal? O Sim, Will faz falaria sentido. isso, com certeza. É. Na primeira- Tá morrendo, cara? Ele falaria. Não é? Primeiramente a gente ia ficar um pouquinho assustado, ia perguntar o que ele tem, depois a gente ia querer o David anteriormente. Eu falo isso porque, por exemplo, o Ricardo como líder também, a diferença dos dois é notável, entendeu? Mas isso não tira a autoridade de nenhum deles. Isso mesmo. Para com a equipe, é impressionante. E outra coisa, vocês são líderes de departamentos diferentes. Sim. E cada departamento requer também um estilo de líder. Isso é bastante importante, viu, gente? Saber, comportamentalmente falando, né? A personalidade do Ricardo, como é? Bacana. Este departamento requer pessoas com essa personalidade? Sim, bacana, deu match. Esse departamento precisa talvez de um líder mais X. Aí avalia o perfil comportamental. Isso é teste, tá? Validado. Avalia o perfil comportamental do Ricardo. Então, não dá bate. match com isso. Então, para aquilo, ele talvez não se encaixe.
mas se encaixa para outro, entendeu? setor, no caso. Sim. Legal. Isso seria importante vocês. Mas acontece do líder ele se adaptar a um tipo de setor, porque às vezes a gente não consegue decifrar logo de cara qual Tá. que é o líder certo para qual setor. Vou trazer uma resposta psicanalítica para você. Cada um tem uma natureza. Quando você tem que forçar essa natureza para ser diferente, você consegue. Porque a gente é muito passível de adaptação por conta da ser humano sobrevivência, né? Então pensa o seguinte, você tem uma primeira pele, eu vou chamar assim, que é a tua natureza, seu ambiente, sua genética. Você foi criado nesse ambiente. Só que você, durante algum contexto da tua vida, você teve que se esforçar para ter um outro comportamento. A gente chama isso de segunda pele. Então, o teu esforço é muito maior, porque você não é necessariamente daquela natureza, mas você consegue manter essa outra roupagem, só que a muito custo. Enquanto que eu, que sou de outra natureza, Faria com muito mais facilidade. faria com muito mais facilidade, entendeu? Eu vou dar um exemplo de novo aqui de uma pessoa acima do peso, rapidamente para vocês entenderem. Muitas vezes, uma pessoa obesa com traumas, ela fala, não, eu não quero mais ter esse peso, eu quero emagrecer. Ela emagrece, fica linda a vida inteira. A primeira pele dela é da obesidade, a segunda é de uma vida mais saudável. Então, o esforço para ela manter é muito maior, porque aquilo não é necessariamente dela. Entendeu? Sim. Psicanálise que diz isso. A gente pode colocar que ela vai ter pro resto da vida dela uma predisposição a voltar à primeira pele. Perfeito. Mas ela, Exato. através das escolhas e dos hábitos, então, através da escolha e do hábito de um líder, é o que eu falei para o David. É uma escolha tua querer mudar. Ele pode, sim, sem dúvida, né? Ter um outro comportamento. A pessoa ela pode encontrar ela pode ficar grata ou então encontrar tipo uma recompensa também em usar a segunda pele. Porque ela vai estar se forçando Sim. aquilo, principalmente a gente pode colocar na parte do emagrecimento, mas eu acho que pode levar para o líder também. Sim, excelente. Excelente, Luiz. Porque o exercício da liderança tem que ser um tesão, cara. Você tá entendendo? Porque é desafio atrás de desafio. Então, quem tá ouvindo aqui tá se assustando. Ah, eu fui promovido e agora eu quero andar para trás. Não, 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 cara. Vai firme. Por quê? É uma escola da vida. Todo dia você se desafia, você tem que saber ouvir, você tem que ter paciência, você tem que respirar, você tem que conversar. Isso é muito bacana. Então, tem que ser muito bom. Talvez isso seja a recompensa. Por que a gente assume isso? Cá entre nós. Não é fácil, mas existe uma recompensa de ordem emocional, ego, que faz com que a gente fique como líder. Isso. Antes de a gente do Will pra cadeira, tá falando de uma comunicação personalizada para a equipe. Cada um tem um jeito de ser. Como que a gente faz a personalização dessa comunicação, sendo que a gente às vezes tem que comunicar coisas em grupo? E saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Tá. Toda comunicação em grupo é para o grupo, então ela não é personalizada. Ela é fácil, é um e-mail. Toda informação não requer reunião. Ah, é uma informação. Manda e-mail, manda WhatsApp. Reunião é para falar para você. Ah, mas lá era em grupo. Então, ok, você tem uma informação para o grupo. Agora, quando eu tenho algo para falar para você, aí eu preciso te conhecer. É um absurdo líderes que não têm o nome da equipe gravado. Tem líder que fala, eu confundo os nomes. Falo, cara, então você não olha a pessoa, você olha uma peça. Por isso que a gente fala, trouxe para a equipe, quem é você, do que você gosta, me conta um pouquinho. Eu Conectar, preciso né? saber quem é você. Pra quebrar o gelo. Pessoas que não se abrem. E é Então, muito mais... Se tipo, ela não se... Por que uma pessoa não se abre? Por que ela não avança? Porque ela tem medo, receio, vergonha. Então você precisa preparar o terreno para ela começar a pisar devagar. De quem é essa responsabilidade? Líder. Eu tenho uma máxima que sempre diz: quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Ponto final. Quem tem mais consciência, o líder ou os seus liderados? O líder. E leia-se consciência como conhecimento. Você tem muito mais conhecimento sistêmico. Você está olhando tudo aquilo de outro prisma. Tá no Então, macro, né? é responsabilidade sua deixar um ambiente favorável para que essa pessoa vá ganhando confiança. Você desce, toma um café, bate um papo, tal. E aí ela vai se soltando aos poucos. E você também vai entrando até onde ela permite. Liderar não é ser invasivo, mas eu preciso te conhecer para saber como que eu falo com você. E outra coisa, eu preciso saber a sua agenda oculta.
Vocês têm uma agenda coletiva, que é fazer a Place to You dar certo. Ok, mas ele tem 24 anos. Ele tem sonhos, ele tem ideais, ele tem... E assim, o líder dele tem que saber disso. Para entender até onde a agenda oculta dele conversa com a agenda coletiva. Porque se não conversar, alguém vai perder. Ou ele ou a empresa. Isso. Tem essa parte, eu acho que você trouxe, eu acho que é conhecer, né, o liderado. Uma coisa que me ajudou muito. É conhecer ao ponto de você conectar com ele. Isso. O que me ajudou bastante foi a questão até da comunicação com a galera. A gente tem perfis muito diferentes das 10 pessoas que a gente tem hoje, né? E passaram muitas pessoas também aqui, a gente conheceu bastante gente. E até a gíria, a comunicação, o jeito de falar, o jeito de você se comportar com aquela pessoa, eu acho que é algo que me ajudou bastante. Uma pessoa falava de um jeito, com uma outra de outro jeito. Perfeito. Às vezes com gíria, sem gíria. E eu percebi que iria ficando mais fácil, dando abertura, né, pra gente conversar. Você acha que isso faz sentido? Essa questão de você se adaptar àquela pessoa, a linguagem daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa, para você conseguir se aproximar? Total, isso é neurolinguística, né? Legal. E assim, o mais bacana é que ele jovem tem essa percepção. Aí logo pensei comigo, né? Bom, então, dê uns toques para o David, mas a questão é, por que talvez o David carregue na tinta? Não entendi. Não, Por que porque o David muitas vezes tem um dial maior, Escreve né? mais É forte, mais fala mais intenso, forte. né? Por que talvez, ainda que o Will fosse falar, cara, faz a leitura, tal, blá, blá, blá. Por que às vezes o David carrega? Porque é ele que paga a conta. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O líder de negócios, que é o dono da zorra toda, muitas vezes ele vai ser mais enfático, sim. Porque ele que paga a conta e ele precisa de resultado, ele precisa de resultado rápido. E se foi ele que pensou, se ele que tem a visão, ele vai botar o punch na galera. Porém, volto a falar, com parcimônia. É sabedoria. A sabedoria nada mais é do que você pegar o conhecimento, colocar na prática, na forma medida. Tá? Então só me veio isso agora porque eu ia falar, cara, exemplar, um cara de 20 e poucos anos. Poxa, você podia ajudar o David, mas assim, por que o David muitas vezes carrega? Porque o dono, o líder de negócios, muitas vezes... Como sócio, tipo, a gente conversa muito sobre a empresa, né? E às vezes a gente tem um cargo aqui, mas a gente também é o dono da empresa. Sim. Então a gente, tipo, às vezes tem muitas responsabilidades. Sim. Além do cargo que a gente já exerce. Sim, claro. Tipo, a gente quebra pau de noite, Sim. de madrugada e... Mas eu vou falar uma coisa pra você. Como você tem um perfil comportamental diferente do dele, você tem grande responsabilidade em baixar a bola dele, hein? Sim, não sei. Quando é desafio. você acha que sobe ou quando a equipe diz que sobe. E ao mesmo tempo, a tua responsabilidade é de botar um foguinho no Ricardo. E eu gosto toda hora. Essa completude é fantástica, gente. Essa completude é fantástica. A sociedade é complementação, não é exclusão. Ah, e outra coisa que você falou que me lembrei agora. Muito cuidado quando você fala assim, tem líderes que são diferentes e as pessoas diferentes. Que bom, porque o uno é exército, é militarismo, é outra coisa, não é equipe, não é time. Se você vai colocar todo mundo igual, da mesma forma, falando a mesma coisa, cara, eu tenho medo disso. É ruim mesmo. Eu tenho medo disso. E só pra complementar o que o Will falou, que é bem bacana, a minha voz é alta, então vai chegar aí. Tacada no microfone aqui. Quando eu vi que o Will começou a se tornar um líder de verdade, eu comecei a perceber que eu não deveria entrar de forma incisiva diretamente nos liderados dele. Então eu basicamente lidero os líderes dos liderados, entendeu? Sim? E aí eu comecei a compreender isso e automaticamente os líderes que acabam me aceitando, os meus liderados que acabam me aceitando, que são líderes, acabam tendo um desenvolvimento muito prático. Porque, por exemplo, o meu jeito de falar com o Will, mesmo o Ricardo sendo meu sócio, é diferente. Com o Ricardo tem um jeito de falar. Com o Will eu vou na porrada, vou na voadora. Mas o Ricardo é diferente. Com o Luiz é diferente também. Se eu for na porrada com o Luiz, ferrou. Não vai dar certo, entendeu? Já é uma outra forma. Isso eu aprendi com o Will. Então o Will acabou me ensinando também muito sobre isso, entendeu? E é bacana essa troca. É legal pra caramba. Existe um estudo, depois eu até mando para vocês, que diz da dinâmica entre líder e liderado. É uma dança. Você influencia o David e o David influencia você. É uma identidade. Presta atenção. Muitas vezes nas empresas, os liderados eles usam as mesmas roupas dos líderes, fazem as mesmas coisas.
É uma super responsabilidade. E essa questão, Lara, é de, por exemplo, dessa dança entre o liderado e o líder. Então o liderado, no caso, ele vai tentar puxar alguma característica, ou então ele vai tentar se apropriar de alguma coisa boa do líder, e eu acho que o líder vai fazer a mesma coisa do liderado. Isso é fácil ou a gente tem que se forçar isso? O ser humano tem que se forçar isso? Isso é natural. Você faz que... É quase uma osmose. Você pega... É natural. Mas desde que o liderado valide o líder. O que acontece hoje é que tem muito líder que está no cargo não por validação, por legitimação da equipe, mas porque ele foi promovido porque era um excelente técnico. Ou porque, eu quero pegar alguém do mercado para trazer um novo frescor para a empresa, mas a equipe não tem match com ele. Então... Quando a equipe valida, ela reverencia, ela respeita. E, consequentemente, o líder que se sente aceito, ele entrega melhor também. Então, é natural. E o liderado, ele percebe isso. Opa. Se o líder ele tem o cargo por merecimento ou não, por merecimento. O liderado, ele percebe isso facilmente. Percebe, ele se desmotiva se ele não concorda, né, com isso. E se esse líder for melhor que o liderado, se esse liderado for melhor que o líder em termos de experiência, técnicos, nossa, tiro no pé. Onde a gente vê isso muito? Serviço público. Sim. Porque em geral, assim, Cargo de no comissão. geral, líderes muitas vezes são colocados por questões políticas, Sim. né? Cá entre nós, isso é no mundo inteiro. Então... Desmotiva todos os liderados dele por conta disso. Sim. Eu tenho uma pergunta. Eu vejo muito líder, e um negócio que já foi um receio pra mim isso, de questão de você criar uma proximidade com o liderado. Né? Eu vejo que muito líder falando que não pode se aproximar tanto, porque tem um cargo de liderança, não pode ser tão amigo. Qual que é a tua visão disso, Lara? Tem que se aproximar muito? Tem um limite? O que você acha disso? Em empresas pequenas, por exemplo, abriu empresa, a pessoa está sozinha. Eu presa. Ela vai, escala, contrata um. Bacana, contratou um, aí é ela e mais dois. Em empresas pequenas, há uma proximidade. É notório isso, porque assim, compartilhamento constante, muita convivência, enfim. Eu não vejo problema, porém, volto a falar, o líder precisa se posicionar. Então, olha, a gente pode sair, tomar um negócio, falar da tua vida, eu falo da minha, a conexão, isso é importante, mas na hora de dar um feedback, de ter uma cobrança um pouco mais incisiva, o que eu vejo é que, em geral, os líderes não conseguem. Lembram que eu falei para vocês das dores e muitos assim, eu tenho medo de cobrar, talvez ele vá se magoar. Então, é uma linha muito tênue entre você ter uma posição incisiva, eu não digo incisiva, mas uma postura de líder quando necessário, em face de uma intimidade que, entenda, isso está na cabeça do líder. Sim. Se ele tem uma postura e ele se posiciona, a coisa flui, né? Enfim, eu vejo por mim, assim, gente, eu tenho, na empresa são 3 pessoas além de mim, e no começo era eu e mais uma, e que está comigo até hoje. A gente é muito parecida em muitas coisas, ainda que diferentes, mas a gente sabe o momento de conversar acerca de um processo e o momento de... Mas por que isso? Porque é uma pessoa madura, isso é muito importante, e eu, enquanto líder, também prezo pela liderança. Quanto mais imaturos os seus liderados, mais dificuldade você tem para liderar. E imaturidade não é idade. Haja vista. Haja vista. Né? Sim. Agora, em empresas maiores, essa intimidade é mais difícil. Então, o problema não está... o problema do veneno não é o veneno. É a dose. O problema da intimidade não é a intimidade em si, mas é como você lida com ela fora do ambiente de trabalho ou no ambiente de trabalho. O ser humano, ele inconscientemente ele mistura as coisas. Assunção de papéis, imagina, né? Marido e mulher trabalhando junto, mulher liderando o marido, filha liderando mãe, né? Ou pai. São papéis. E aí tem um momento que você... Ontem, no curso, tem uma líder que a filha é liderada. E ela comentou que a filha fala, ai, mãe. Ela tipo, oi, aqui não é pra falar, ai, mãe, é como se estivesse em casa. Ela se incomoda com isso. Ela falou, eu tenho um grande desafio que é saber lidar
com essa situação. Liderar a minha filha num contexto corporativo. É diferente, totalmente diferente. Bem no começo da empresa, minha esposa trabalhou aqui, né? E... não conseguia. Quando eu tava com ela aqui, ela sempre soltava um mozão. Falei, puta. Aprende todo mundo. E ela não conseguia, às vezes, sabe? Eu tinha muita dificuldade de estar no mesmo ambiente que ela tava. Eu não conseguia. Lá na oficina, o meu marido tá lá com a gente, né? Assim, eu já trabalhei com ele em outros contextos. Eu já fui líder dele em outro contexto. Então, entenda, existe sim, às vezes, né? Em casa, né? E alguns pronomes, né? Bebê, mua, tipo. Mas é saber lidar, é saber o momento. A dinâmica profissional de vocês, ela tá calibrada já em relação a isso, então. Sim, porque a relação é madura. Logo, Perfeito. na empresa, a relação é madura. Entendeu? É como se fosse um espelho da relação Justamente. de casal mesmo. O problema não é o casal na empresa. O problema é o casal fora da empresa. Como é que... gente, eu faço consultoria de liderança e existem empresas que os casais, né? O casal trabalha junto, é difícil. Por quê? Porque a relação já é problemática. Então, ela só ganha dimensão dentro de um contexto corporativo. É isso. Tem uma pergunta pra Lara. Fica à vontade, Na verdade, está sendo um desafio pra mim. Hoje, a nossa liderança está sendo formada só por homens. E a gente quer trazer uma mulher pra liderança, né? Acho bom, né? Isso é Demorou importante, que é realmente uma visão diferente. A gente faz reunião de liderança toda quarta-feira aqui. E, cara, cada um tem um perfil diferente, a gente traz ideias diferentes. Mas a gente sente que se tiver uma mulher na cadeira, vai dar ali uma baqueada e a gente vai conseguir ter ideias melhores também, vai contribuir muito, vai complementar. Porque é diferente, a gente sabe que é diferente. E a gente está desenvolvendo uma pessoa, né, aqui dentro da empresa, só que ela é mulher. Só que não, né? Não, ela é mulher. E aí eu tô tendo uma dificuldade porque assim, eu tive muita dificuldade para aprender em questão de liderança, ainda tô nessa fase de desenvolvimento que é muito difícil. Só que como você desenvolver uma mulher que hoje no cenário tem um cenário machista ainda, né? No mundo todo, é muito difícil. A gente entende também que a maior parte da liderança ainda são homens e vem desse cenário um pouco ainda machista. E eu não tenho essa visão ainda de como que é pra mulher. Eu queria saber como foi pra você. Porque já é uma dificuldade você se tornar líder. Sendo mulher, eu dobro essa dificuldade, né? Como foi pra você, Lara? Eu queria entender um pouquinho dessas dificuldades. Não, é bacana a sua pergunta, porque eu entendo perfeitamente. Mas assim, volto a falar, posicionamento. Liderança, estratégia e posicionamento. Eu digo que uma líder mulher, para se posicionar, ela tem que ser mais estrategista. Então, eu acho, inclusive, que eu sou líder e sempre me posicionei, fui gerente dos locais que eu trabalhei, fui coordenadora de curso, até por uma questão, se eu for fazer aqui uma análise psicológica, até para me posicionar no universo masculino. Eu acho que tem muito isso meu, assim, se eu for fazer uma autoanálise. Eu falo de gestão, eu dou cara a tapa, eu enfrento, entendeu? Porque é um mundo, de fato, eminentemente masculino. Você vai fazer os slides, procura lá a liderança. Ou é um leão, ou é um cara de terra. Né? Eu não encontro uma mulher. Exatamente. Né? É o comum, então né? existe isso é consciente coletivo. Sim. Porém as coisas estão mudando. Estudos americanos mostram, não estou assim, sem papo feminista, não é isso. Estudos americanos mostram que as mulheres no comando, como CEOs de empresas, elas têm trazido resultados mais efetivos no mundo de hoje por conta da sensibilidade. Liderança é feeling. As pessoas acham que ser líder é razão. A gente não é razão. A gente não decide pela razão. A gente decide pela emocionalidade. Emocionalidade é feeling. Então, ela percebe mais, ela é mais detalhista, ela escuta mais. Então, esse lado feminino que acolhe, que é da nossa natureza, ele é muito importante para o contexto atual. Quando você fala assim, então, a Lara, né, que desafio que eu tive? Então, eu fui enfrentando, né? Eu sou de enfrentar. Eu tenho um lado masculino muito forte. Tem mulheres que são extremamente feminilizadas, tem homens que são feminilizados. E eu não estou aqui falando de orientação não é isso, né? Tem homem que é muito sensível. Eu tenho um lado masculinizado em que sentido? Objetiva, de posição. Isso não me torna nem melhor nem pior. Só estou trazendo aqui um dado. E aí eu acho que o meu ápice foi ser coordenadora
de um curso de administração que é eminentemente masculino pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é patriarcal, né? Então, assim, tive que enfrentar desafios? Não sei, não percebi. Por quê? Porque eu não me deixei abater, eu sempre me posicionei. Entendi. É claro que eu senti algumas vezes que a fala é talvez para o homem, ao invés para a Lara que está na mesa, ok, tá tudo certo. Eu não me coloco no lugar de vítima, porque não sou. A pergunta que eu faço para vocês aqui em trazer essa mulher é, para quê? Porque se tem muita dificuldade, porque aqui tem muito homem e é difícil, eu não entendo, então será que tem que ter? Quando vocês aceitarem melhor o olhar feminino sobre as decisões de vocês, a coisa acontece de forma natural. Aí você fala, não, porque eu tenho que desenvolver. Talvez não. Talvez ela que desenvolva vocês para um olhar que vocês ainda não têm. Por que é importante ter essa diversidade? Porque a gente fala de um lugar feminino, você fala de um lugar masculino. Eu preciso do teu olhar e você precisa do meu, que não é o mesmo lugar. Então eu acho, a gente fala muito de diversidade hoje. Sim. Então, a eu gente acho não tem uma líder mulher, mas a gente tem um toque feminino na liderança, que é a Camila. Sim. E a Camila, ela traz um olhar já tipo diferente. E você sente E ela que é faz do a RH. diferença? E ela não gosta, ela não fala que não gosta de liderança. Mas ela participa porque ela é do RH. Então ela orienta muito a gente. Então a percepção e a visão que ela tem perante as nossas, cara, é totalmente É diferente. muito diferente. Vocês É a outra. ouvem? Sim. Então ela os lidera. Ela acha lidera, que não é líder. Sim, sim. E ela influencia muito a gente. Influencia, é bem diferente. Tipo, muito, muito, muito. É que ela acha que não leva jeito, mas tipo, eu vejo ela como um líder. Tipo, ela tem um posicionamento forte e quando ela fala, todo mundo escuta, todo mundo Líder. entende, né? Líder, ela é validada. Quando é que a gente percebe que alguém é líder? Quando ele é validado. Quando ele abre a boca, todo mundo ouve, pensa, fala, opa, validado. É isso. Show de bola. Eu acho que a gente chega nessa pergunta que o Will fez falando dessa pessoa que a gente está treinando para liderança. Eu acho que a Lara tentou falar, eu acredito que seja isso, é meio que existe a necessidade se realmente existe a necessidade dela ser um líder, dela ser uma líder, por mais que a gente entenda que sim, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa que a gente esteja forçando, é isso. Tem que vir mais mais naturalmente dela, ser uma coisa mais fluida do que realmente a gente forçar alguma coisa. E de vocês, Sim. inclusive, né? Quando ele diz assim, é um desafio para desenvolvê-la. Se é um desafio ainda muito grande, eu não sei como, talvez ainda não tenha um hiato para ela entrar, né? Não sei, tô aqui. E será que a gente, na liderança, tem o conhecimento suficiente hoje para conseguir fazer? A gente está aberto para isso, né? Tipo, o que faz com que tenha que ter? Eu acho que precisa, porque é um outro olhar, oxigena. Sim. Acontece que vocês têm que estar prontos para receber. E essa recepção tem que ser leve. Se ela tá difícil, é porque... Imagina uma garrafa e você tem que botar uma rolha que já saiu. Não entra mais. Então, por que eu vou forçar? Talvez não tenha que estar lá ainda. Não, eu digo mais assim, ser difícil porque ela vai passar por muitas questões ainda, né? Falando de... Masculinizadas? Exato. Do Será? machismo em si. Será? Eu posso ter um grupo de homens e não necessariamente ter uma fala extremamente machista ou patriarcal? Eu acho que vocês são jovens... E assim, o jovem está muito mais aberto para essa diversidade. A não ser que essa empresa tenha uma cultura eminentemente masculina. Mas cá entre nós, olha que oportunidade para ela abrir espaços para outras mulheres. Então, até colocá-la nesse desafio. Ó, a gente quer aprender com você. Sim. Só que tem que dar espaço, né, para isso. Acho que o primeiro passo de enxergarmos nela uma possível líder e o próximo passo de considerar uma posição de liderança para ela, acho que a gente já fez isso, já foi o primeiro passo. Sim. Agora a questão é a gente realmente entender em que ponto ela vai conseguir realmente entrar como uma liderança, ou então o quão importante ela vai ser como líder. Então acho que são passos que a gente está dando.
é mais difícil. Mas Agora, Então, penso- tem que ter a validação 100% da equipe. Da Exato, equipe, sem exato. dúvida. Tem outro aspecto. Agora, vamos lá. Então, se eu estou dizendo para vocês que liderança é estratégia, que estratégia que eu posso adotar? Para eu ter uma estratégia, eu tenho que ter informação. Moça do RH, Camila, Camila, e a própria Bianca. Bianca. Como é que você vê a empresa? Como mulher, você acha que nós somos um time altamente masculinizados, com uma cultura patriarcal? A gente chama de patriarcal, a cultura do homem como preponderante. Ouça as mulheres que estão mais próximas. Porque vocês entendem de mulher, vocês têm as suas respectivas. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. O desafio está nessa questão, sabe? Um desafio duplo, né? Em questão de desenvolver para liderança, que é um processo muito difícil, né? Demora muito tempo para isso. E Será? trazer um cenário que talvez ela passe, sabe? Em relacionado ao machismo em si. Que eu não tenho essa visão, né? Nós como não temos essa visão. Machismo não é condição de homem. Cuidado com isso. Vocês estão atrelando o machismo com a figura masculina. Não, tem homens que não são machistas. Sim. Eu não O consigo ver aqui machismo- dentro, sinceramente. Não, aqui Eu tô tem. me Aqui não sentindo tem. extremamente confortável aqui. Aqui não Então, se eu necessariamente Eu não digo me pro mercado, sentisse- né? Para o mercado em si. Como um todo. Sim, mas assim, eu acho que em grandes corporações, sim. Entendi. Agora, pequenas empresas... E assim, gente, tem um super movimento para mulher. Quem é a vice-presidente? O maior país do mundo. Do mundo. A vice-presidente é mulher. Sim. À toa. E ó, eleição agora, hein? Tem mulher no páreo. Então, assim, o mundo está muito mais aberto para isso. E a gente tem que seguir tendências. Exato. Né? A tendência está mostrando, olha, o olhar masculino, o olhar feminino é importante. A mulher faz a diferença, tal. Eu acho que para vocês também é um aprendizado. Mas, assim, talvez, Will, eu entendo a sua preocupação, extremamente interessante a tua fala, mas talvez aqui não tenha essa complexidade toda. Se Não, fosse aqui uma não vai ter. empresa altamente hierárquica, né? Não é o caso. Não é porque vocês são homens que aqui é patriarcal. Não sei, eu... Né, que eu sou um cara muito assim, como que quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso muito lá na frente. Eu penso no processo como um todo. Você sabe? assistiu Top Gun? Já assisti. Não, esse último do Ah, Maverick. esse não. Ele diz, não pense, faça. Sim. Apenas faça, just do it. Just do it. Porque eles têm que um super desafio, Uhum. né, tal, e ele fala, não pensa, faça. Por quê? A ação gera confiança. Quando você faz e dá certo, não precisa pensar muito. Sou totalmente a favor do planejamento, porém, pensar demais também interrompe a execução. Sim. Então, sinta ela vindo, sinta a troca dela aqui. É muito mais orgânico do que... Realmente forçado. Eu entendi o que quis dizer. Tipo assim, às vezes a gente tá tentando trazer cenários que não existem pra cá pra dentro, né? E problematizando a coisa. E nem precisa. Por isso que eu perguntei, mas por que ela teria que estar, né? Enquanto vocês não tiverem essa resposta, vai ser difícil. Sim. Entendeu? E eu, assim, arrisco dizer que eu acho que não existe. Não, aqui não. Eu não convivo com vocês, mas assim, não é porque são homens que têm o machismo. São coisas diferentes. Eu acho que ficou bem. Foi uma coisa que a gente não tinha pensado, pelo menos particularmente eu não tinha pensado. E tava na nossa cara, que é perguntar para as mulheres, perguntar para Bianca, perguntar para Camila, perguntar para Andressa, para Laís, para todas elas, como que elas se sentem, se elas sentem que a empresa ela tem uma parte machista. Eu não tinha pensado nisso. E, cara, tá na nossa cara, só perguntar pra elas. Agora vamos mudar um pouco de opinião. Não, eu não acho que vocês sejam de fato machistas, patriarcal, mas o fato de não pensar em perguntar para as mulheres já é um traço patriarcal. Ridículo, tava na cara. Cara, ouça os pares, né? E o pior é que a gente fala muito sobre debater, discutir. Será que a gente tá fazendo da maneira certa? Essa é a pergunta, entendeu? Não tem uma maneira certa. Existe uma maneira. A questão é, será que é a maneira mais eficiente? Porque qual é a certa? Tem. Ô, Lara, eu queria te perguntar se você tem alguma dica para quem está querendo desenvolver essa habilidade de liderança. Quais são as dicas? Por onde que a pessoa começa? Antes mesmo de seguir a oficina de gestão, é o primeiro passo. Qual o segundo passo? Assim, para onde que ela vai? O que ela procura estudar?
quais são os passos? Ok. As dicas. Existem vários livros, cursos, enfim, que ajudam as pessoas a se desenvolverem como líderes. Se eu, Lara, prezo que liderança é comportamento, então você precisa, a princípio, entender que competências você tem que geram comportamentos que sejam aceitáveis para o exercício da liderança. Mas se existe uma vontade, é porque a pessoa se vê. Então já é um primeiro passo. Nós estamos vivendo numa sociedade de acessos, então não tem desculpa. Se você quer se tornar um bom líder, você precisa procurar conhecimento. Então você tem acesso gratuito, você tem acesso pago, você tem online, você tem presencial. Então capacitação, especialização, aprimoramento é o primeiro passo. Por quê? Porque você vai precisar estar preparado. Mas de nada adianta seguir cartilha se não tiver uma coisa. Adivinha o quê? Se você me responder, eu gosto mais de cachorro do que gente, tá fora do jogo. O jogo da liderança é gostar de gente. Pessoas. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de gente, não é a tua praia. Não vá por status, você vai se dar mal. Uma liderança não se sustenta por status, por ego. Ela pode começar bem, mas para você de fato se manter como líder, as pessoas precisam te validar. Para elas te validarem, não é currículo, não é diploma, é aproximação, conexão, Contato. troca. Só que para que isso aconteça, você genial. precisa querer trocar, gostar de pessoas. Então, primeiro passo, gostar de pessoas. Segundo, capacite-se. Terceiro, siga a oficina de gestão. Eu coloquei isso como o primeiro passo. Eu acho que seguir a oficina de gestão é o primeiro passo. Mas eu acho que você deixou por último a parte de se você gosta mais de cachorro de pessoas, não seja um líder. E é genial, porque a gente percebe diariamente o quanto e o quão importante é a gente ter o contato com o liderado, a gente ter essa troca. E muitas vezes a gente acha que não precisa, que o líder ele vai estar lá no pedestal dele, no escritório dele lá, não tem que ter contato com todo mundo, e ele vai ser um bom líder. E na verdade... Ele pode ser um bom chefe, Mas não um bom líder. né? Uma é chefia, totalmente diferente. né? Um controlador, excelente, sabe os números, os resultados. Mas como líder, não. Mas e o componente gente, né? Legal. O que mais influencia, né? No final das contas. Ah, É isso, é opa, tudo, na verdade. opa, não tenha dúvida. Show. Gente, eu acho que foi um bom papo. Eu vou pedir as considerações finais do Ricardo, do Will. Vou pedir pro David também. E depois a gente deixa pra Lara terminar esse podcast. Vai lá, Ricardo. O que você achou? Cara, foi sensacional. Eu queria fazer pergunta, mas eu fiquei, o melhor vou aprendendo aqui, olhando, observando e ficar atento a tudo que ela fala. E realmente, a liderança é o desafio. Acho que a gente, como a gente aprende, tudo a gente vai aprendendo ao longo da vida. Acho que liderança é algo que a gente sempre vai aprendendo, vai aperfeiçoando, pessoas vão mudando, a liderança vai mudar. Então a gente tem que estar sempre estudando e atento a tudo que está acontecendo no mercado e com a juventude, né? Que eles são os principais, né? Sim. Então tentar se conectar. E eu acho que foi muito, muito bom. Muito legal mesmo. Parabéns, sim. Bacana, obrigada. O Ricardo utilizou da primeira dica que a Lara deu, que é escutar mais. Então Ouvir. ele procurou escutar para entender mais. É um bom Mas vai lá, aluno. Will. O que você achou, cara? Gostei demais do papo. Eu tava ali na cadeira, tava de queixo caído, porque é um papo que eu gosto demais. Eu estudei design, assim, desde que me conheço por gente, acabei conhecendo essa questão de liderança, de pessoas. Eu era um cara muito, assim, tímido, era muito na escola, não falava com ninguém, na hora de se comunicar. Quando eu acabei se deparando com essa área, sou totalmente apaixonado. Estudo isso direto, gosto muito disso, então esse papo pra mim foi maravilhoso. Escutar de uma pessoa que tá muito tempo no mercado, cara, é muito valorizante, é muito legal Mas eu mesmo. sou novinha. Tá muito tempo no mercado. Não, você vivencia muito isso. Você gostou, né? Desde já. Tá bom, David, de 1 a 1. A Lara falou do livro, é o livro dos quietos, alguma coisa Poder assim. dos quietos. Poder dos Poder dos quietos. quietos. E eu acho que eu não sabia disso, na verdade, porque com a pessoa, quando ela é mais tímida, mais Introvertida. É introvertida. Se bem que são coisas diferentes, timidez e introversão. Mas Tá. também é introversão. E isso mostra bastante no Will, por exemplo, o cargo de liderança dele. Ele, por mais ser a pessoa mais introvertida e tudo, aflorou nele um líder nato. É interessante mais ver isso, dentro da PlayStation ainda. Eu vou falar o que eu achei.
e depois a gente deixa pra Lara dar as considerações finais. Eu fiquei impressionado com o papo, eu gostei demais. Que bacana. A liderança, eu acho que nós trouxemos a Lara, nós convidamos a Lara para estar aqui hoje, porque é algo que a gente está tentando construir há um tempo já aqui dentro da PlayShield. Como o Will falou, toda quarta-feira nós temos uma reunião de liderança, então a gente para a liderança para fazer uma reunião conosco, então a gente conversa bastante, a gente traz muitos insights, a gente conversa pontos de melhoria, a gente... Cara, às vezes tem até um arranca-rabo aqui, outro ali. Eu sou o que mais causa, tá, gente? Eu sou o que mais causa, Lara. Ótimo. Trago coisas Adoro. assim, mirabolantes. O Will é a gasolina. É o que mais causa aqui. Eu trago muitas coisas que a pessoa fica assim, meu Deus, ele trouxe isso, porque eu gosto de, cara, você falou muito disso, né? Tá mudando muito rápido tudo. Sim. Né? O mercado tá mudando muito. E aí quando eu vejo as coisas eu quero trazer, a galera fica, meu Deus. E aí eu falo, não, mas é assim, enfim. É a gasolina da Fogo no quarta-feira. negócio. Então, e a gente trouxe pra conta disso, pra gente entender cada dia mais. E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, foi espetacular. E eu queria que você falasse o que você achou, se você gostou. Gente, adorei, vocês são adoráveis. Muito obrigada por tudo, pela recepção que já começa com ela, né? Nota 10. A única coisa que eu gostaria de trazer para fechar as empresas estão cada vez mais tendo possibilidades de dar recursos. Então, em geral, um líder tem a faca e o queijo na mão. Ele tem o queijo e ele tem a faca. Só que será que ter a faca e o queijo na mão resolve? Não. Ele tem que ter fome. Se você não tem fome, você não corta o queijo, ainda que você tenha a faca. Então, ter fome é ter a intenção, fazer acontecer, senta nessa cadeirinha e vá desenvolver pessoas para tornar o mundo melhor. Só isso. Caramba, arrepiou aqui, hein? Arrepiou aqui, parabéns. Quero ver tua fome, hein? Caraca, arrepiou isso aqui. Meu, antes de Fica à finalizar, vontade, cara. Meu, parabéns, Lara. Parabéns de verdade, eu gostei muito do papo. Considerações também, Calma, querido, calma. Sinto aí no celular. Fiquei 20 minutinhos aqui só. Mas, meu, muito bacana mesmo. Acho que tudo que tu falou, desde o começo ao fim, cara, pra todo mundo que tá ouvindo, vai ser genial. Quem anotou ali já vai pular muito aí, porque é um processo de desenvolver, né? Essa questão da liderança. Pra mim foi muito difícil, tá sendo muito difícil e tenho muito que aprender, todos nós aqui. A gente faz isso todos os dias. E você trouxe muitos toques pra gente, cara, que são viradas de chave. Então não só pra gente estar aqui na mesa, mas acho que todo mundo que tá ouvindo aí, vendo a gente, vai agregar demais. Parabéns aí pelo papo. Obrigada mesmo. Fica à vontade aí, deixa. Quer sentar aqui na mesinha? Vamos tirar. Fala aí, David, o que você achou do papo, cara? Você que participou grande parte aí, o restante ali no ladinho. Tu é muito boa mesmo, de verdade. Caramba, aprendi para caramba. Trouxe de coração aberto para todo mundo conseguir aprender, né? Exatamente com uma pessoa que é uma profissional, que realmente entende do assunto e realmente vai dar o direcionamento correto. Daquilo que eu preciso mudar, será que outras pessoas que estão ouvindo aqui também não precisam? Ou será que eu preciso mudar mesmo algumas coisas? Ou será que é necessário alguns pontos? Então foi bem interessante, bem gratificante ouvir de você, uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo. E acho que a dica que fica pro pessoal que está ouvindo acredito que ser líder é querer. É isso, é querer, aprender e aplicar e tentar se modificar todos os dias para que você, a longo prazo, consiga ter uma equipe de liderados bem eficiente, que compre a sua ideia e automaticamente você chegue no resultado esperado. É basicamente isso. Obrigadão, Lara. Eu que agradeço, gente. Ô, Lara, pra gente encerrar, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali, falar suas redes sociais, a oficina de gestão, o seu Instagram, onde a pessoa te acha, o que você oferece no Instagram da oficina de gestão. Fica à vontade que o palco é seu. Bacana, gente. No LinkedIn eu tô como Lara Matos, que é meu nome, Lara Matos com 2 T's. Instagram, @LaraAmatos, é a minha página, e tem @Oficina de Gestão. Então lá você pode entrar em contato comigo. Eu tenho uma sala em Santos, que é muito bacana, gente, é tipo uma sala de estar, então todas as minhas palestras, cursos nessa sala acontecem de forma bem dialógica, em roda, a participação é super efetiva. Eu já atendi mais de 400 empresas e pessoas. E, enfim, eu amo o que eu faço e eu gosto de trocar, né? Portanto, você está convidado a conhecer o meu trabalho, se assim o desejar, e até a próxima. Gente, esse foi o 19º Placecast, que é o podcast oficial aqui da PlayShield, e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.